Iniciando a gravação. Pessoal, boa noite. Eu estou abrindo aqui mais uma vez aquele nosso material que a gente está seguindo como esse tutorial Microsoft. Eu acho que eu tenho ele aqui. Acho que é esse. E a gente está seguindo esse material. Eu acho que eu não compartilhei a tela ainda. Né? Eu deixo o chat aberto aí, pessoal, para vocês compartilharem comigo. Depois eu dou uma olhada. Dúvidas de conteúdo, como é que estão as atividades, se vocês estão com atividades aí em atraso, se não conseguindo fazer, se não estão, beleza? Falou? Então tranquilo. Para quem está começando, né? Estamos aqui no nosso Google Classroom. Aulas remotas. Está faltando eu postar aqui a da aula passada. Está faltando eu postar acho que 2, né? Essas aulas remotas são essas aulas aqui que ficam gravadas, tá? São essas aulas que ficam gravadas. Elas são importantes vocês assistirem online, aqui ao vivo, mas quem não conseguir assistir, é importante que você veja ela depois, nem que seja na velocidade de 1.5, para você pegar o quê? As informações que o professor deu no curso, as informações do tira dúvida, né? O conteúdo também que falou, que como eu sempre digo, sempre tem alguma coisinha ou outra que eu não falo nas aulas do conteúdo do curso, certo? Ou nas aulas de atividades, beleza? Aqui aulas gravadas são aulas que vocês vão seguindo, um passo a passo, e as atividades são atividades que vocês vão assistindo e também fazendo. Essa semana eu vou postar aqui, eu pensava que eu tinha postado já, as outras aulas, né, acho que foi do dia 22, deixa eu ver aqui. Eu acho que foi dia 22, 23 e 29. No caso só está 22. Está faltando 23, 29 e já posta de hoje. Né? Para quem não assistiu, poder assistir. E também vou postar um scriptzinho de sequência aqui do que vocês devem fazer primeiro. Por exemplo, assiste a aula 1, faz a atividade 1. Assiste essa aula 2, faz a atividade 2, 3, eu acho que a 4 também já dá para fazer. Eu vou dar essa sequenciazinha, tá? Para vocês. Aí vou deixar esse arquivo aqui publicado, certo? Mas voltando para cá, na aula passada, a gente falou desse dividir aqui, né? Falamos do transpor, Falamos do transpor. Falamos dessa fórmula aqui em matriz. Teve alguma coisa que eu pulei. Falamos de classificar. Falamos de classificar com cores. Falamos de como filtrar esses dados. Foi isso aqui que eu vou explicar hoje. Que eu ensinei a vocês na aula passada como a gente dividir essa coluna aqui, dados, em 3 colunas como essas aqui, né? Como é que eu consigo, por exemplo, se eu pegar um conjunto de dados que está em uma célula só, dessa forma, separado por vírgulas, como é que eu quebro para deixar assim? Então, foi na aula passada que eu mostrei isso. Né? Aqui a gente vai fazer essa mesma coisa, só que com fórmulas. Como estava perto do fim da aula, eu pulei, vim para o transpor, expliquei o que era o transpor. Se tem dúvida, vai estar na aula da aula passada. Hoje eu vou postar
Antes de ir embora, inclusive, eu vou botar isso. E também tem nessas aulas gravadas. O classificar e o filtrar também, a gente falou aqui. Então, vamos estudar hoje como é que eu consigo, por exemplo, obter, né, extrair dessa célula aqui, né, dados, esses dados, mas usando fórmulas, né? Usando fórmulas. Por exemplo, o ruim de aumentar é que eu perco aqui. Por exemplo, nessa situação aqui, eu tenho esse nome, Maria Eduarda Smith. Como é que eu faço para pegar só o nome Maria dessa célula toda? Pegar só o nome Eduarda Smith, pegar só o nome Eduarda, ou pegar só o nome Smith. Tá? Como é que eu faço isso? Com fórmulas. Porque, veja, aqui, se eu fosse querer quebrar dessa mesma forma que eu ensinei em cima, por exemplo, eu vou jogar essa célula, esse valor aqui, e eu vou querer dividir isso aqui em 3 partes. Né? Então, você pode vir aqui em dados, texto para colunas, e tentar com algum delimitador dividir isso aqui, avançar. Se eu botar tabulação, ele não vai dividir, porque não tem tabulação. Tabulação é um tab entre um e outro. Se eu botar ponto e vírgula, também não. Se eu botar vírgula, não. Se eu botar espaço, ó, tem uma divisão. Né? Sempre que tiver um espaço, ele divide. Sempre que tiver um espaço, ele divide. Se eu for avançando, posso concluir. E ele substituiu, ó, Maria Eduarda Smith por Maria nessa primeira, Eduarda Smith nessa. Certo? Eu posso colocar aqui também, fazer isso, texto para colunas. Tu entendeu aí? A diferença do texto para a coluna delimitada, eu expliquei na aula passada para largura fixa. Largura fixa, pessoal, eu teria que... daria até certo aqui, por coincidência. Tem alguém pedindo para entrar, é? Ah, tinha vários. Desculpa aí, pessoal, que estava pedindo para entrar. Largura certa aqui, nesse texto para colunas, não daria certo aqui, né? Porque Maria tem uma quantidade de caracteres, Eduarda tem outra. Não daria certo eu usar. Em algumas situações, a largura certa dá certo, mas nesse caso não. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu faria então? Tem uma explicaçãozinha aqui, né? Eu quero extrair esses caracteres aqui, ó, do lado esquerdo, Maria, né? Desta célula aqui, da célula C56. Como é que eu vou extrair? E só o nome Maria. Existe uma fórmula, eu não vou fazer tudo de uma vez, tá? Chamado esquerda. Veja o que essa fórmula faz. Igual esquerda. Eu vou passar um texto para ela. Por exemplo, eu vou passar esse texto aqui, ó, de C56. É o primeiro parâmetro. A ideia dessas primeiras aulas é vocês aprenderem a usar fórmulas. Como as fórmulas funcionam. Então, o primeiro parâmetro que a fórmula esquerda me pede é um texto. Eu estou passando. Eu quero saber o segundo parâmetro. O segundo parâmetro é um número de caracteres, mas é opcional. Eu tenho que botar um ponto e vírgula para separar esses dois parâmetros. Então, se eu botar aqui um número 1 e fechar, o que é que ele me retornou? Um M. Porque ele pegou o primeiro caractere
de C56. Se eu botar um 2 aqui, Mar. Peraí, então eu tenho que encontrar todas as letras. Isso, 3, Mar. 4, Mari. 5, Maria. Então, se eu quisesse Maria, eu tinha que botar um 5 aí. Né? Mas, digamos que aqui fosse, não fosse Maria, fosse Mariane. Eu peguei o nome Mariane? Não peguei, ficou Maria. Agora aqui você pode olhar que pegou Mariane. Por quê? Porque aqui está fixo. Mas eu já sei que se eu utilizar o valor, o tamanho do texto Mariane, ok. Então, aprendemos a fórmula esquerda. Ok. Existe uma outra fórmula chamada direita. Preste atenção. Igual, direita, texto, o mesmo texto. E vou botar um 1 aqui. Ele retornou um T. De onde vem esse T? De onde vem esse T? Smith. Se eu botar 2, DT, certo? E assim por diante. Todo mundo já entendeu. É o contrário do esquerda. 4, certo? Tá vendo? 5. C56 é a célula de referência onde está o texto. Claro, não é lá que eu vou puxar, não é de lá que eu vou extrair. Entendeu isso aí? Agora, Smith tem quantas palavras, tem quantas letras? Até o H tem 5, tem 7, né? Então, eu vou botar um 7 aqui. Legal? Ah, mas ainda não resolveu o meu problema. Eu quero aqui, ó, encontrar um número. Eu quero uma fórmula, na verdade, que encontre alguma coisa nesse C56 e me retorne o valor 5. Porque se essa fórmula me retornar 5 automaticamente, sem eu ter que botar o número 5 aí, independente do texto, eu vou conseguir recuperar. Compreende? Então tem uma fórmula. Veja essa fórmula, localizar o que ela faz. Ela vai localizar, ela vai pedir o quê? Consegue ler? Qual é o texto que você está procurando? Por exemplo, eu vou procurar em Maria, Eduardo Smith, a letra M. Então, eu vou botar aqui um M. Certo? Ponto, vírgula. Aonde você está procurando esse M? Aqui, em C56. Certo? E qual é o número inicial? Eu vou deixar esse opcional. Não vou botar. Pronto. Qual foi o valor que retornou aqui? 1. Por que retornou 1? Todo mundo entendeu? Quem não entendeu, gente, qualquer coisa, vai botando aí no texto, no chat, depois eu dou uma olhada. Vai especificando, professor, nesse momento, tal, por que eu não entendi? Aí eu volto e explico. E talvez durante a continuação da aula você já entenda. Retornou 1 por quê? Porque ele foi localizar a letra M em C56, ok? E achou aqui, na primeira letra. Por isso que deu 1. Ah, então quer dizer que se eu botar aqui um A, vai retornar quanto? 2. De Maria. Se eu botar um R, 3. Tu lembra que eu quero que aqui volte um 5? Porque se aqui voltar um 5, eu jogo essa função aqui, localizar, dentro dessa outra função esquerda. Porque ela vai me retornar um 5. Né? Então vamos ver quando é que vai retornar um 5? Bora. O R, o I retorna quanto? 4. O A retorna quanto? 2. Lasqueira. Porque ele pega o primeiro A. Poxa, como é que eu vou retornar o 5? Você entendeu a lógica? Estava no M,
Era 1. No A2, no R3, no I4. Aí no A de novo, que eu queria que fosse 5, é 2, porque já tinha um A antes. Ah, mas tipo, professor, se aqui fosse Maria, fosse assim, eu tivesse um B aqui. Aí retornava 5, tá vendo? Porque o primeiro A ia estar lá na frente. Mas não se escreve Maria, se não escreve assim, né? Tá entendendo? Todo mundo entendendo? Pronto. O que é que acontece? Como é que agora eu vou pegar esses 5 aí? Poxa, eu não sei. Mas peraí, professor. O senhor quer extrair o nome Maria. Você queria que aqui fosse esquerda, 656, e não quer o 5 fixo. Eu quero o 5 vindo do resultado de outra função. Vai ser uma função dentro de outra. Preste atenção. Tudo que eu estou falando aqui, eu vou falando nessas outras aulas. Mas não é exatamente na mesma sequência. Por isso que uma aula complementa a outra. Eu falo dessa função esquerda, direita, aquelas aulas lá. Mas é em outro contexto. Ah, velho, que droga, não sei agora porque eu queria o 5 ali. Né? Mas preste atenção. Se tu continuar aqui, na verdade, o 5 era com A. Mesmo que o nome Maria, se o nome fosse aqui, vamos imaginar que o nome da pessoa fosse MB, iria mesmo assim. 5. Né? Aí tu dizia, ah, rapaz, então é só eu pegar essa função aqui, copiar, colocar aqui, ó, no lugar desse 5, tirar o igual, óbvio, o igual já tá lá no começo, ele vai pegar, ó, MBria. Só que tem um problema ainda. Qual é o problema? Tu tá fixando o A aqui. Isso não pode fixar uma letra, um número. Como é que tu sabe que termina com A o nome de... Se o nome da pessoa fosse, não terminasse com A, fosse 5 letras, mas fosse... Imagina aí o nome de uma mulher que não termina com A. É complicado. Mas fosse assim, Mary. Deu zebra. Por quê? Porque Mary... Olha o que aconteceu aqui em cima. Mary é do A. Por quê? Olha, botou um 10 aqui. Quando eu mandei localizar um A nesse nome, ele só veio encontrar o A aqui em Eduarda, que é na letra 10, que é no caractere 10. Ó. Pode contar. M1, E2, E de novo 3, R4, Y5, espaço 6, E7, D8, U9, A10. Pronto, por isso que tem um 10 aqui. Aí o que ele está retornando aqui é um valor 10. Que ele está retornando nessa função aqui, ó, é a mesma coisa disso aqui, é um 10. Aí ele está fazendo o quê? Esquerda 156, 10. Aí vai pegar até Mary, é do A. Não é isso, está quebrado a tua função. Tá, não funciona. Então, volta de novo aqui para Maria. E como é que eu resolvo? Cara, o que tu está procurando não é a letra que tu tem que procurar. Depois do A, o que é que tu tem depois do A? Entre o A e o E, de Maria Eduarda. O que é que tu tem aí? Entre o A de Maria e o E de Eduarda. Sim, entre o A de Maria e o E de Eduarda tem o quê? Perfeito, tem um espaço. Então eu vou botar um espaço aqui. Quando tu encontrar um espaço, me fala. Opa! Retornou 6. E veio quem? Maria. Ah, mas aqui está um 5, professor. Está fixo. Não tem problema. Vamos fazer? Vamos pegar essa fórmula aqui, que retorna um 6, e vamos jogar aqui. Show? Show? Opa, tem um 5zinho quebrando aqui, né? Vamos tirar ele. Localize um espaço em 156. Ele vai localizar, vai retornar aqui o 6º caractere. Opa, professor, deu certo. Deu mais ou menos certo. Por quê? O nome que ele está retornando aí não é Maria, é Maria Espaço. Se tu copiar isso aqui e jogar aqui no bloco de notas, tu vai ver que tem um espaço aqui. Olha, tanto que ele pulou.
Olha o espaço. Tá vendo? Tem um espaço, é Maria e um espaço que ele pegou. Mas por quê? Porque ele voltou 6. Aí o esquerda 6 é M-A-R-I-A e espaço. Ele pega o espaço também. É um tipo de caractere. Compreende? Então, o que é que a gente faz? Tira 1. Localize espaço em 156, que dá 6. E tire 1. Pronto. Agora pega esse nome aqui, Maria. E joga aqui. Tem espaço? Tem não. Bota para o lado e já vem para baixo. Compreenderam? Então, é isso que está sendo feito aqui, ó. Extrair o nome Maria pelo espaço. Entenderam essa fórmula? Entenderam essa fórmula? Procure em C56 o quê? Traga, né? Na verdade, procure não. Traga em C56 todo o texto que começa da esquerda até o caractere o quê? Quando você encontrar um espaço no C56, retorne um valor, que é 6, menos o 5. Então, traga os 5 primeiros caracteres de C56. É isso que ele está dizendo aqui, está trazendo Maria. Para quem trabalha com texto, esse tipo de função, quem quer extrair dados de texto, é muito útil. Beleza? Vamos entender agora como é que ele pegou Eduarda. Não, aqui não. Deixa eu ver aqui. Não, vou ter que explicar primeiro essa. Tudo bem. Agora eu quero pegar o nome do meio, Eduardo Smith, do jeito que está aqui. Então já consegui pegar o Maria, né? Maria está aqui. Todo mundo já entendeu? Alguém levantou a mão? Foi? Obrigado por avisar. Pode falar, Carla. Deixa eu botar o meu fone aqui, porque... Ah, desculpa, gente. Eu não estava ouvindo vocês, não, tá? Estava sem um fone. Se alguém estava falando aí. Mas... a gente aguarda um pouquinho. Pronto. Ah, obrigado, mano. Valeu. Pode falar quem quer falar. Eu estou ouvindo agora, tá? Professor, então essa fórmula que você está usando é para localizar até aonde vai a palavra para poder depois extrair, é isso? Vamos lá. Tem duas fórmulas. Ela, para quem não viu, tem duas fórmulas aí. Ela perguntou se a fórmula que eu estou utilizando é para localizar a palavra até onde ela vai. É mais ou menos isso que eu entendi. Tem duas fórmulas. Uma é a esquerda até então. 3, né? A esquerda, que vai me trazer todos os caracteres de um texto até onde eu quero. Por exemplo, esquerda 5 vai me trazer os 5 primeiros caracteres desse texto. Né? Esquerda 6, os 6 primeiros. A direita é o contrário, ele pega do final do texto para trás. Então, se eu botar direita com um caractere, ele vai pegar o T, como eu mostrei. Se eu botar com 2, pega o DT, e assim por diante. A gente viu que se eu botasse aqui, ó, um 5, ele ia trazer o nome Maria, e era o que eu queria, né? Eu ensinei que se eu usar outra função que é o localizar, olha, veja que as funções no Excel é muito comum que vocês usem uma dentro das outras para resolver seus problemas. Se eu usar mais uma função que é o localizar, ele localiza um caractere no texto e retorna o quê? Retorna a posição daquele caractere. Então eu mandei ele localizar onde tinha espaço aqui. Por quê? Quando tiver um espaço aqui, eu sei que o nome Maria acabou. Eu sei que acabou o primeiro nome da pessoa. Então eu digo, então traga o caractere do espaço, a posição do espaço. Ele vai trazer, que é um 6. Mas se eu jogar o 6 aqui, ele vai extrair Maria e um espaço. Vai ter um espaço aqui. Ó. Maria tem um espaço. Eu mostrei que tem um espaço. Aí diga, então é só eu fazer 6 menos 1. Né? Seria isso aqui, 6 menos 1. Mas a função localizar retorna 6.
Não tem problema, é só você fazer, localizar. Aqui, menos 1. Então, vai retornar um 6, menos 1, vai dar 5, ele vai extrair Maria. Então, eu consegui trazer Maria usando a função esquerda e a função localizar. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Se eu fui claro. Mas são duas funções aí que eu estou usando. Esquerda, para extrair um conjunto de caracteres, e a localizar para me dizer a posição, até que posição eu tenho que extrair. Né? Vamos continuar nas próximas para ver se você compreende. Vamos lá. Agora eu quero extrair o restante. Eu quero extrair o nome Eduarda, espaço Smith. Eu quero extrair tudo isso aqui. Né? Então vamos lá. Eu vou trazer uma nova fórmula, que é essa fórmula num caractere. Olha essa fórmula. Num caractere. O que é que essa fórmula faz? Retorna o número de caracteres em uma cadeia de texto. Galera, vai estudar Excel, estuda conectado no ChatGPT, no Gemini, onde você quiser. Eles vão te ajudar muito. Qualquer IA que você se sentir bem. Eu gosto de ChatGPT. Porque eles vão te explicar exatamente o que está fazendo. Daqui a pouco eu vou tentar entrar nele para mostrar. Tudo que eu estava fazendo aqui, eu posso fazer com ele. Né? Então, essa com a ajuda dele. Num caractere é uma função que vai retornar um número de caracteres em uma cadeia de texto. Por exemplo, se eu botar num caractere e ele está me pedindo um texto, esse texto aqui, de 656, fechar, ele vai me retornar o quê? 21. O que é 21, pessoal? É a quantidade de caracteres que tem aqui. Quer contar? M-A-R-I-A, espaço. E-D-U-A-R-D-A, espaço. S-C-H-M-I-D-T. 21. Então, tem 21 caracteres. Bem, o que é que ele quer? Isso é lógica de programação. Isso não deixa de ser uma lógica. Eu quero de Eduarda para cá. Poxa, de Eduarda para cá, eu vou usar a função direita. Quer ver? Se eu usar a função direita aqui como Smith, ó, eu usei 7, eu vou botar 8, quer ver? Eu vou testando aqui. 12, não pegou todo. 15, opa, de cara, é 15. É 15, eu quero que dê 15. Tá, mas eu não posso fixar isso, porque o nome das pessoas vão mudando. Coincidentemente, o que é 15? 26, 21 menos 6. Por que será? Porque 21 é tudo. E 6 é até o espaço. Aí, se eu disser que 21 que é tudo e tirar os 6, que eu já sei como encontrar esses 6, que é até o espaço, e jogar o resultado desse cálculo na função direita, ela vai me retornar isso aqui. É exatamente o que está aqui, ó. Bora entender? Bora entender. É exatamente a função direita. O que é que a função direita aqui está fazendo? Ó, vai lá no C56 e traz 15. O que ela quer é isso aqui, a gente já mostrou. Eu quero um 15 aqui, mas não posso botar isso fixo, porque o nome das pessoas mudam. Né? Então, o que é que eu faço? Não é 21 menos 6? O 21 veio dessa fórmula aqui, ó. A quantidade de caracteres em C56. Menos o procurar, ou é o localizar, que dá 6. Um espaço em C56. Esse resultado aqui todinho, isso é o segundo parâmetro da função direita. Vocês estão entendendo que vocês não têm que decorar como uma função funciona. Porque o Excel, ele lhe diz, o Google está aí, a internet está lhe ajudando. Vocês têm que entender como as funções funcionam. Como eu uso função. Eu uso uma função dentro da outra. Principalmente hoje com as IAs. E ela pode dar isso para você de cara. Se você explicar, pode, e a gente vai mostrar. Se você explicar direitinho, ela vai fazer. Entenderam?
Então, bora lá. Pode acompanhar, pessoal. Calma, deixa eu terminar. Então, eu cheguei nesse Maria Eduardo Smith. Então, é o quê? Ó? Eu vou pegar a direita, né? Inclusive, dentro do próprio Excel, você pode usar IA também, mas eu vou usar separado com o ChatGPT. Direita, o texto C56. Eu não quero botar simplesmente um 15 aqui, né? Mas eu sei que se eu pegar essa fórmula que conta a quantidade de caracteres em C56, ó, ele vai, se eu deixar ela, vai pegar 21 aqui, né? Vai pegar ela toda, né? E subtrair 6 vai dar certo, mas eu não quero deixar o 6 fixo. Mas o 6 nada mais é do que a posição do primeiro espaço. Show. Certo? E agora, como é que eu pego só o nome Eduarda, que é do meio? Cara, aí é fácil, é a mesma coisa do que eu fiz para pegar Maria aqui. Para pegar Eduarda aqui, eu não vou mais pegar Eduarda daqui, eu vou pegar Eduarda daqui, usando a mesma ideia que eu peguei Maria. Ó. Igual, esquerda, estão pensando comigo? Pegue esquerda nesse texto aqui, a quantidade de letras que tem Eduarda. Preste atenção, Daniel. Qual é a quantidade de letras que tem Eduarda? Não sei, mas eu sei se eu botar procurar um espaço nesse cara. Opa, peraí, errei. Procurar um espaço, que é o texto procurado. Nesse texto, ele vai encontrar exatamente a posição aqui. Né? Só que aí eu não quero pegar o espaço, né? Eu quero tirar o espaço. Então eu tiro um. Eduardo. E o Smith é o direita. Igual. Pode ser do mesmo jeito também. Né? Se eu botar direita, veja, direita, esse texto, pode ser por aqui. E eu quero pegar. É 8, é? Deixa eu ver. Rapaz, foi de cara, foi. Não, tem um espaçozinho, é 7. Eu quero que dê 7. Como é que vai dar 7? Vai ser exatamente, ó. Se eu mandar procurar um espaço, vai ser a mesma coisa do outro. Se eu mandar procurar num caractere, e ver, num caractere, a quantidade de caracteres que tem aqui são quantos? 15. Certo? Eu quero que dê 7. E se eu pedir para trazer, vou procurar um espaço aqui. Vai dar quanto? 8. Ah, então quer dizer que se eu pegar essa fórmula, que é a quantidade de caracteres que tem aqui, menos, deixa eu só repetir, menos essa fórmula aqui, vai dar 7. Ou seja, esse valor aqui é exatamente o que eu quero, esse 7, é exatamente o que eu quero para botar aqui, não deixar o 7 constante. Resolvido? Bora para cá. Alguém pediu? Alguém tem dúvida? Alguém que falou quase agora, Carla. Pode perguntar de novo se quiser, Carla. Se não ficou claro. Professor, acho que eu vou assistir às outras aulas e Não, depois treinar para essa, porque preste atenção. Você está na primeira aula? não, eu assisti a anterior, mas eu não fiz os exercícios de fixação. Tudo bem. Veja, Agora, sim, a minha dúvida eu fiquei com outra dúvida. diga. No caso, se eu quiser botar um outro nome abaixo, né? Que aí tem a letra, tem uma quantidade de letras diferentes. Aí eu vou ter que fazer uma fórmula para cada nome, para a quantidade de letras que tem. Não, a fórmula vai ser a mesma. O que ela perguntou se eu entendi é isso aqui. Imagina, deixa eu pegar
Pronto, digamos assim, ó, essa primeira é Maria, Vamos mudar o Maria nome? Vamos Eduarda. mudar o É nome? de baixo é Calma, Elizabeth, calma. Eu não vou entendeu? mudar. Aí vai ter Entendi. Eu entendi. O que ela está perguntando é se eu tivesse outro nome, para cada um eu vou mudar a fórmula? Não. Eu não vou botar outros nomes embaixo, não, porque para não mudar a planilha aqui, certo? Eu vou alterar esse nome aqui. É como se fosse os de baixo. Entendeu? Entendeu o que eu estou dizendo? Não muda nada. A fórmula vai ser a mesma. É exatamente por isso que não existe a fórmula. Se eu botar qualquer nome aqui, qualquer nome, ele vai quebrar por o espaço e vai fazer exatamente isso. Então, o que você falou é isso. Eu vou pegar esse texto, eu vou colocar aqui embaixo, certo? Eu vou pegar essas fórmulas aqui e vou colocar aqui, certo? Só vou ter que ajeitar porque é C76 isso aqui. Deixa eu ajeitar essa fórmula aqui. Alguém está levantando a mão? Pode falar. Pode falar, Ingrácia, ou escrever lá. Pronto. Então, o que ela está dizendo é isso. Se eu tiver outro nome embaixo. Não, você não precisa. Você pode perguntar. A ideia é que, professor, é porque eu não assisti aula. Não. Porque se você viu, o que a gente está vendo aqui não tem nada de novo. A gente está vendo, professor, essa fórmula é nova. A fórmula é. Mas o que eu quero que vocês entendam não é necessariamente a fórmula. É como as fórmulas no Excel funcionam. Quanto mais fórmulas vocês vão aprendendo, vocês começam a entender como elas funcionam. Por isso que eu estou botando uma dentro da outra já e tudo mais. Por quê? Porque você aprendendo como ela funciona, o restante é besteira. Porque o restante tem na internet aí. O restante o ChatGPT te dá. Como é que eu faço isso? Ele dá. Agora você tem que entender como funciona. Tem que compreender como a planilha funciona. Então essa prática vai te ajudar. Por exemplo, se eu quiser usar essa mesma fórmula aqui para esse, é só eu fazer o que eu já ensinei na primeira aula. Até isso aqui funciona. Por quê? Porque essa fórmula aqui, vamos para revisões de aulas anteriores. Essa fórmula aqui se transformou nessa. Vamos entender isso. Essa fórmula aqui, ó, tá para Maria e essa tá para José. Certo? Pode olhar. Essa daqui tá para Maria e essa José. Eu não mudei fórmula, eu só arrastei a alça de preenchimento. Falei disso na primeira aula. O que é que ele fez? O que era 76 virou 77. Por quê? E o C continuou. Por quê? Porque eu continuo na mesma coluna. Então, o que tem de letra na minha fórmula não muda. Porque eu estou na mesma coluna. Agora, a linha, o que tem de número muda. Esse 76, número no caso referência, né? Esse 76 aqui é uma referência a essa célula. Então, abaixo vai virar C77. Ó, certo? Aqui, ó, C76 vira C77. Agora, espaço, continua espaço. Menos 1 continua menos 1. Oxe, Tiago, por que aqui não ficou menos 2? Isso aqui não é, isso é uma constante. Não muda, ela está dizendo, é uma constante. É um valor constante. Isso aqui é um valor constante. Isso aqui é uma referência relativa a uma célula. O que era 76 vira 77, o que era 76 vira 77. Por quê? Porque eu desci uma linha. Se eu continuar fazendo isso, não tem nada aqui, né? Vai dar esse erro. Mas pode olhar, vai virar 78, 79 e assim por diante. Certo? É tanto que se eu arrastar agora aqui por lado, eu vou apagar porque vai ficar errado, mas se eu arrastasse aqui ia dar um erro. Por quê? Porque aqui, ó, o que era D, o que era C virou D, ó. O que era C, ó, aqui tinha C77, virou D77. Por quê? Porque eu fui pro lado, coluna. Mas no caso aqui, basta eu fazer isso que vai funcionar. Alguém está falando, eu vou lá. Ó, Engraxa, pode falar, Engraxa.
Coloca o seu fone. Espera aí, Carla, tu entendeu? Pode me interromper quando eu estiver explicando. Não, o que eu fiquei na dúvida é, digamos, nessa linha de baixo, né? Você botou o José nome Tiago. José, que é menor do que Maria. Se Perfeito. fosse o nome maior, não ia aumentar o nome, digamos, bota, em vez de José, botasse Elizabeth, que é um nome maior, então Schmidt. Enfim, ele não ia Olha ficar aí. espremido. Ah, ele aumenta, né? Por quê? Entenda a lógica. Por quê? Porque isso aqui é dinâmico. Essa fórmula aqui, eu vou vir para cá que fica melhor. Essa fórmula aqui é esse procurar um espaço em C77 é dinâmico. Quer ver eu quebrar esse código? É dinâmico. Ele procura um espaço, achou o espaço na quinta posição. Aqui ele achou na sexta. Então, independente do tamanho, ele vai trazer. Agora, se eu botar assim, ó, coladinho, aí ele não. Ele vai entender que José Tiago é uma coisa só. Quer ver outra bronca? Eu dar 2 espaços aqui, ó. Ó, tem um espaço aqui, pegou um espaço em Tiago Holanda, ó. Quer ver? Dá mais espaços. Quebrou. Porque ele está usando um espaço como referência. Então você pode ter qualquer nome de qualquer tamanho que vai funcionar. Agora, se você começar, por exemplo, a botar 2 espaços, 3, como eu fiz agora, quebra. Engraxa, pode falar. Entendeu, Carla? Mais ou menos, O que é que mas você não entendeu? Diga lá. Porque entenda que isso está na fórmula. Essa fórmula aqui, Carla, procurar um espaço em C77 vai retornar um valor. Quer ver qual o valor que ela retorna? Ó? Vai retornar, ó, vai retornar 5. Por quê? Porque o espaço está na quinta posição. Aí se eu pegar 5 e tirar 1, vai dar 4. Aí se eu pego esse 4 e jogo na função esquerda, que é a função que me traz, escolher não, esquerda, que é a função que me traz aqui, ó, no C7714, me traz o nome José, que ele me traz os 4 primeiros caracteres desse texto. Aí eu pego esse resultado aqui, que dá 4, que eu já sei, jogo aqui dinamicamente, vai dar José. Né? Porque o procurar vai encontrar um espaço em C77 na quinta posição, menos 1, 4. Então traga os 4 primeiros caracteres de o nome José Tiago Holanda, ou seja, vai trazer o José. A logística do negócio, a lógica do negócio, que vocês precisam compreender. Foi mais claro, Clara? Tá ficando mais claro? pronto, agora está começando a clarear. Então, assim, essa fórmula é para você buscar aquela informação que está você está. Deixa eu ver se eu Essa consigo. fórmula qual delas? A procurar ou a esquerda? Não, essa procurar. Pronto, É para você. desculpa. O nome não é fórmula, é função. A fórmula é tudo, tá? A fórmula é tudo. As funções é procurar à esquerda. Eu prefiro falar assim, tá? Às vezes vai que você até mostra aqui como fórmula, mas para o aluno, ó, como fórmula, tá vendo? Mas para o aluno não confundir, eu prefiro chamar de fórmula tudo e a função é cada um. É claro que você pode ter uma fórmula que é só uma função, mas nesse caso aqui, para não confundir, vamos chamar de fórmula tudo, né, e de função cada um. Então você está querendo dizer que a função procurar. Diga, o que é que você entende como a função procurar? Pronto, era isso que eu estava. É porque eu estava tentando entender qual era o objetivo. Aí agora, com esse nome função, ficou mais claro. O objetivo da função procurar é trazer a posição de um caractere específico que ela está procurando no texto. Quer ver? Se eu botar aqui igual procurar o caractere T no texto José Tiago Holanda e fechar, ele vai me trazer 6. Por quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está na sexta posição. É isso que a função procurar faz.
Se você precisar dela em algum momento, você usa. Estou mostrando um exemplo. Tá ficando mais claro? Se tiver, tá ok, porque você ainda tem muito tempo para ir se acostumando. Entendi. Não, agora tá melhorando. Então, assim, no caso, se eu precisar, sei lá, uma informação, aí essa função vai servir para isso, né? Essa função, eu não sei se o menino aqui não estão lhe ouvindo, né? Ela está perguntando assim, se eu precisar de uma informação, essa função vai servir para isso. Essa função vai servir para te retornar a posição de um caractere no texto. Só isso. Se você precisar dela, é isso que ela vai fazer. Então, essa função vai servir para isso. A função esquerda vai servir para extrair dados de um texto até uma certa posição que você vai especificar. Por isso que eu juntei as duas. A partir da esquerda para a direita. E a direita da direita para a esquerda. Certo? O que você precisa compreender é como eu consigo utilizar essas funções. É prática. Repito mais uma vez, galera. Assistir às aulas na terça-feira é suficiente? Não, você está perdendo seu tempo. Eu sou chato, às vezes, quem me conhece pensa assim. Não adianta enganar o aluno. Não, você tem que fazer as atividades e você tem que assistir aquelas aulas. Isso é o mínimo para esse curso. As aulas gravadas e tem que fazer as atividades. Tá aqui ouvindo o professor dando essa revisão, tirando a dúvida de vocês. Eu estou adorando você perguntando. Porque o objetivo dessa aula é essa. Perguntar. Se ninguém perguntou, eu sou o cara. Porque está todo mundo entendendo, fácil demais. Então eu estou explicando bem demais. Tá entendendo? Agora quando me pergunta, é porque eu estou vendo que o pessoal está tentando entender, não está conseguindo. Pergunta. A aula é para isso mesmo. Para a gente se comunicar. Para falar como é a metodologia do curso. Essa aula é para isso. Agora, aprender o conteúdo e praticar é nas aulas gravadas e nas atividades. Entendeu? Mas se ficou mais claro, eu fico satisfeito, porque você está começando a compreender. Isso é com o tempo também. Às vezes a gente demora a entender e é normal. Certo? Engrácia, você falou, abriu a mão, levantou. Eu não estou lhe ouvindo, viu? Eu acho que está sem áudio aí. Escreva no chat se você consegue. Engrácia, o fone não funciona. O fone não tá. Não consigo abrir o microfone, mas a pergunta... Ah, beleza. Não entendi o porquê dessas fórmulas para nome de pessoas aí. O senhor pode explicar? É porque você não viu na aula passada. Ingrácia, o objetivo aqui é o seguinte. Eu queria extrair os nomes dessas pessoas, dessa pessoa aqui, em cada célula dessa. Então, eu precisei usar essas fórmulas. Na aula passada, por exemplo, eu consegui extrair assim, ó, com vírgulas. Eu usei um recurso do Excel, que é o dados, texto para colunas, marquei aqui como uma vírgula e ele extraiu isso aqui tudinho. Certo? Ele extraiu. Para cada vírgula, ele separou um. Né? A gente fez isso aqui. Eu vou mostrar aqui para mim. Eu fiz o que na aula passada? Selecionei, texto para colunas. Ele já aqui vai detectar ó, um espaço, não, uma vírgula. Já achou. Vou avançar. E o destino eu vou botar aqui, ó. Esse destino eu vou botar aqui para ele não substituir por cima. Cadê? Espera aí. G não, é só, você pode mudar direto aqui também, tá? H32. Pronto. Ele extraiu, ó, esses nomes aqui por causa da vírgula, ele separou. Tudo isso estava numa célula só. Agora eu botei em 3 células. Foi isso que a gente fez na aula passada. Mas aí digamos que eu não quisesse, eu não tivesse, algumas vezes eu não tenho como extrair assim, com fórmulas. No Excel, gente, tem muitas coisas que você consegue fazer com os recursos de Excel e tem essas mesmas coisas vocês conseguem resolver também com fórmulas. Tá? Quando a gente for trabalhar com tabela dinâmica, vocês vão ver. Eu vou apagar esse aqui, tá? Para não ficar no... Mas, por exemplo, vou apagar esse aqui também. Vou excluir isso. Se eu tivesse esse mesmo... Ai, perdi. Se eu tivesse esse mesmo conjunto de dados aqui e quisesse separar
com fórmulas, conforme eu fiz aqui em cima. Seria semelhante, né? Eu iria extrair, eu iria dizer esquerda, pegue desse texto aqui, né? Bruna, 5, 6. Mas eu não quero a vírgula. Então seria 6 menos 1, né? Bruna. Mas eu não quero botar isso fixo. Então é o quê? Procure o quê? Uma vírgula. Procure uma vírgula. Aqui nesse texto, em C77, certo? E feche. Deixa eu ver algumas coisas, às vezes a gente erra. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Procure vírgula em C77. Aí ele trouxe Bruna, vírgula. Ah, mas eu não quero a vírgula, eu quero só o nome Bruna. Então procure vírgula nisso. E tire um daqui, né, desse resultado. Aí vai trazer Bruna. Né? Mas é óbvio que usando o recurso que a gente já tinha, que a gente tem no dados, é bem mais fácil, né? E esse recurso aqui, ele foi falado agora porque a gente vai utilizar recursos semelhantes para importar dados para o Excel, e esse conhecimento que vocês estão tendo agora, vocês vão precisar ter lá na frente. Beleza, galera? Alguém quer perguntar? Pode perguntar. Eu vou aqui só usar o chat GPT. Deixa eu ver. Pode perguntar no texto. Faz assim. Quem tem pergunta ainda, joga no texto. Quem tem pergunta ainda, joga no chat. Certo? Enquanto eu vou mostrando aqui outra coisa para a gente poder finalizar a aula. Deixa eu ver se eu tenho alguma conversa aqui com ele de Excel. Vou falar desse aqui. Esse aqui foi eu falando do curso. Oi? Correção de texto. Como é, cara? Então, só para mostrar aqui a vocês. Eu vou abrir um novo. Tá? Digamos que eu queira pedir para o Excel resolver esse problema, o ChatGPT resolver esse problema que a gente tinha resolvido. Certo? Então eu digo assim, eu vou tentar fazer rápido aqui para não demorar tanto. Eu tenho uma célula no Excel com o nome completo de uma pessoa. Eu gostaria de extrair apenas o primeiro e, vou fazer só isso, tá? E último nome desta pessoa. Deixa eu ver. Como eu poderia utilizar funções do Excel para resolver este meu problema? Dê-me uma solução geral para que eu não precise ficar alterando as fórmulas. Você pode resumir, então vamos lá. Para extrair o primeiro e último nome, vamos ver como é que ele está usando a função em inglês, tá? Mas ele diz assim, o primeiro e último nome do Excel você pode usar a combinação de funções, a gente usou. Para tratar de formas diferentes, nomes completos, sem precisar ajustar manualmente para cada entrada. Extrair o primeiro nome, use a função left. O que é a função left? Esquerda. É porque aquele usou a... Eu vou pedir para ele, repita, eu esqueci de dizer a ele, né? A solução na versão em português. Pronto.
Para extrair o primeiro nome, é o que ele deu aqui. Exatamente a primeira solução dele foi a mesma, extrair o primeiro nome. Exatamente a nossa. Localizar ou procurar. Certo? Você já tem aqui. E ele explica, ó. Localizar, localiza a posição do primeiro espaço. Esquerda, extrai tudo à esquerda do espaço, ou seja, o primeiro nome. Extrai o último nome. Use direita, num caractere, localizar e substituir. Para localizar o último espaço e extrair o nome. Essa daqui ficou mais complicada. Por quê? Porque eu não disse a ele que eu queria também primeiro extrair o nome do meio. Porque veja que o último nome aqui eu extraí a partir daqui. E não a partir do nome completo. Né? Por isso que na solução dele, ele me deu o quê? Uma solução com a função direita, num caractere, como a gente tinha usado, mas também com a função substituir. Né? Eu teria que aqui, não vou ter tempo agora de explicar essa função para vocês, essa fórmula para vocês. Né? Mas, eu vou tentar ajudar ele aqui e vou dizer, se eu conseguisse extrair não, vou fazer o seguinte, como então eu posso extrair todo o nome da pessoa, com exceção do primeiro nome. Ele vai dar aqui, ó, para uma pessoa, exceto propinação, exatamente o que a gente usou. Entendeu? Direita, num caractere A1, que é basicamente aquele 21 que deu lá, né? A quantidade de caracteres menos o total. Né? Aí, ó. Aí o que é que eu posso dizer ele agora? Usando esta solução, eu posso agora extrair o último nome de forma mais fácil. Não é? Usando esta solução dada na última, vamos ver se ele vai entender, interação, eu poderei extrair o último nome de forma mais fácil. Vamos ver se ele vai entender. Eu quero ver se ele chega na mesma... Isso, ele deu explicação. Não, ele continuou na mesma... Eu vou dizer a ele aqui. Eu fiz assim. Peguei o nome completo sem o primeiro nome e consegui extrair o último nome a partir deste resultado. Ele não chegou, estou nas pressas aqui, teria que ir com calma para ele chegar exatamente nessa mesma solução. Vou perguntar a ele, daria certo? Como se eu não soubesse, né? Essa abordagem funciona bem para extrair o último nome, utilizando o passo intermediário. Foi o que a gente fez, né? Usando esse passo intermediário. Foi o que a gente fez ali. O que ele fez aqui, gente, foi porque eu pedi o último nome sem essa solução aqui, ó. Eu pedi o último nome sem essa solução intermediária, né? Teria que botar aqui, deixa eu ver se vai funcionar. C56, C56,
Não vou explicar, senão vai demorar demais. Mas a gente pode na próxima aula. Deixa eu ver se vai dar certo. Tem algum errozinho aqui. Ah, esse primeiro. E teria que olhar com calma. Vou pra eu ver qual é o erro que ele está dando, tá? Vou deixar, senão vai ficar muito longo. Já deu 1 hora. Bem, o que eu quero que vocês tenham entendido aqui é o seguinte. O que é a função direita, o que é a função esquerda, a localizar num caractere e como essas funções se interagiram. Quanto ao ChatGPT, você viu que ele nos deu 2 soluções. Ele extraiu a parte inicial igual que a gente fez, a parte final ele fez diferente. Por quê? Porque eu não falei para ele que gostaria de fazer uma parte intermediária. Porque veja que a gente pegou o último nome pela parte intermediária. A gente não pegou o último nome direto no nome completo. Certo? A gente depois pode testar essa daqui dele e estudar essa função dele. Na próxima aula, eu posso falar dessa função dele, se vocês me lembrarem. E aí a gente vai entrar no assunto de tabelas. Tá? Talvez aqui em lista. Olha, eu posso pegar esse conteúdo e ir de tabelas. Certo? Tabelas, listas suspensas. Vamos ver. Por aí. Galera, estou aqui com vocês. Estou aqui com vocês. Alguém falou? Deixa eu ver. Não. Dúvidas? Pode sair. Entendido aí, Manuel? Graça, alguém levantando a mão, pode falar no chat ou online, tá? Estou ouvindo aqui. Professor, a dúvida é só na fórmula, porque tem outro método para separar aquela tabela, Bruna, Melo e Cardoso. Tá, ok? Tá meio ruim teu áudio. Tu tá perguntando se tem outro método para comparar o quê? Se eu só desativar o... Escreve que é melhor, Jackson. Acho que agora melhora um pouco. Agora sim. O fone ele é bom para escutar, para falar não. Aquela última tabela que o senhor postou, que tem Bruna, Melo e Contoso, a LTDA, que o senhor deu exemplo da fórmula igual direita e localizar. Que o senhor copiou lá de cima para poder... Sei. Acho que foi isso aqui, né? Para cima daí. Não é nessa não que a gente tá. É no dividir, peraí. Foi isso aqui. Essa daí. Isso. Ah, porque eu perdi a salvação disso. O que é que tu queria daqui? Porque eu aprendi a fazer a quebra pelos dados lá, que é o mais fácil. Aqui. Só que eu quero aprender a digitar a fórmula, que é o que me ajuda em outras áreas. Eu aprendi que para a esquerda eu pego o Bruna, para a direita eu pego o LTDA. Como é que eu pego o Melo, que está no meio? Qual é a fórmula? Porque eu botei esquerda, puxou só Bruna, eu botei direita, puxou a última... Cara, a gente teria que pensar. Vamos para a gente não perder muito tempo. Vamos ver se o chat nos ajuda. Vamos ver. Eu entendi o que é que tu tá querendo dizer. E essa é a ideia, tá, gente? Ó, tá com essa dúvida, tô trabalhando. Cara, não tem como hoje você não trabalhar com a ajuda do... É que se antes você trabalhar com a ajuda do Google, hoje é com a ajuda dele. Então, vamos tentar aqui. Eu tenho uma célula com este valor. Eu gostaria de extrair apenas a palavra Melo. Como resolver isso com fórmulas em Excel? Vamos ver se ele consegue. Ele trouxe um conjunto de camaradas aqui. Imagina aí se a gente fosse pensar nisso, né? Ele vai procurar uma vírgula em A1. A gente teria que, para compreender, se tu quiser, eu vou copiar isso aqui, vou jogar aqui.
Se quiser e não entender, alguém não entender, guarda isso aí. Até fica guardado na minha conversa aqui com ele, né? E a gente discute não só essa fórmula na próxima aula. As aulas é exatamente para isso mesmo, tá, gente? Tem uma dúvida, tal, aí eu trago uma coisa que a gente não estava discutindo. A gente discute essa fórmula que ele deu. Cadê? Porque você viu que a solução ela não é simples. Então tem que se estudar a fórmula para se compreender. Cadê? Pronto. E isso aqui, ó. A explicação e o passo a passo. Vou mandar para vocês, para mim que fica salvo. Né? Mas basicamente, deixa eu dar uma olhadinha aqui rápida, o que é que ele faz? Basicamente ele localiza a posição da vírgula, né? E retorna aqui, nessa função este texto. Depois ele localiza... Ah, cara, ele sai fazendo de forma aninhada. Aí depois ele localiza dentro, vê que ele está dentro da mesma coisa. Ó. Procurar e soma 1. Procurar e depois retira 1. Cara, para entender, a gente tem que pegar uma por uma e extrair essas procurar uma por uma. Vamos ver se realmente ela funciona, né? Uma por uma e entender o que está sendo feito. Entender a lógica, certo? Vamos botar aqui uma planilha. E vamos fazer isso aqui. Vamos ver se vai funcionar, né? Eu estou fazendo aqui rapidamente. Não sei nem se vai funcionar, mas vamos tentar. Pegou, né? Pegou, né? Pegou. Pegou. Agora, como é que você estuda isso? O que é que eu digo? Vai por partes. Tá? Por partes. Vê o que é que esse cara aqui retorna nesse primeiro parâmetro. Aí vê para entender. Igual isso aqui. O que é que ele vai retornar? Vai retornar um 7. Né? Que aqui eu já entendi. Ele vai até Bruna, vírgula 6 mais um 7. Né? No segundo parâmetro, eu tenho um bocado de coisa aqui. Ó. O segundo parâmetro todinho qual é? Aí tu tem que ir quebrando isso aí e tentando entender o que é que ele está fazendo. Porque a lógica, se a gente fosse tentar pegar, era o quê? É pegar... essa função, pelo jeito, ele está extraindo um texto, né? Extrair texto. Só que ela tem um texto... É uma puta de uma fórmula, com mas todo entenda, respeito. veja, como é fácil você entender. Ela tem um texto, ela tem um número inicial e ela tem um caractere. Um número de caractere. Então, se você pegar ela aqui, ó, vamos entender primeiro a função. Igual este ponto texto retorna os caracteres do meio de uma cadeia de caracteres, tendo a posição e o comprimento especificados. Então, o que é que ela, isso é normalmente o que a gente faz em programação. O que é que ela quer? Eu quero que, a partir da posição 7, retorne... eu quero a 1, posição 7, né? A partir do 7, retorne 4 elementos. É isso que ela quer, um 7 e um 4. O 7 eu já sei como encontrar. Essa fórmula aqui. Como é que eu encontro esse 4? Como é que aqui sempre vai dar 4? Né? Talvez, veja. Talvez, se eu procurar até Bruna, uma vírgula aqui vai dar 7. Se eu calcular o total, né? Tirar Bruna, eu já começo a saber quando eu vou começar. Né? Então, por isso que ele aqui, ó, ele procurou uma vírgula em A1, né? Deu 7. E aqui ele vai procurar do 7, né? Que é o resultado disso aqui, desse primeiro. Ele vai fazer esse daqui, ó. Deixa eu ver como é que ele vai fazer isso. Abriu, fechou, parêntese, fechou. Então, acho que é esse aqui. Vou lá. Aí, tá vendo? Deu 4. É exatamente o que ele quer daqui. Aí, por que aqui deu 4? Aí tu começa a quebrar. O que é isso aqui que ele está fazendo?
que é isso aqui que ele está fazendo? Aí tu vem aqui, deu 6. Né? O que é isso aqui que tu está fazendo? Que ele está fazendo? Provavelmente vai dar esse daqui só. Provavelmente vai dar 9, né? Não, peraí, 6 também. Deixa eu ver se eu peguei certo. Você já entendeu o que eu estou querendo dizer, né? Tô sim. Pronto. Esse procurar aqui. O que é esse procurar? Deu 6 também. Aqui é que vai dar... Só esse pedaço aqui. Na verdade, é só esse pedaço que eu tenho. Droga. Dá 11. Né? Aí já tá dando mais a 11 menos 6 dá 5. É por isso que ele faz essa soma aqui, né? Essa subtração aqui no final, para dar 4. Aí você vai quebrando aqui o que é que ele está fazendo. Às vezes até fazendo isso também aqui funciona. Dando uns espaçozinhos maiores assim. Com os espaços fica mais fácil a identificação. Entendeu? Ele está procurando uma vírgula no A1. Achou. Mas tem um terceiro que é a partir da onde eu procuro texto. No texto. E ele tem ele está usando a partir de onde eu quero procurar. Por isso que é opcional. Eu não quero procurar do início do texto. Entendeu? Ele quer procurar a partir do resultado desse procurar, vírgula, A1 mais 1. Que é exatamente 6 mais 1, 7. Exatamente esse 7 aqui. Ele quer procurar a partir do 7. Aqui, ó. Na 11, tá vendo? Ele quer procurar a partir do 7, uma vírgula em A1. Então, por que ele vai procurar a partir do 7? Por que deu 7? Porque já foi automático, né? Ele deu 7 porque eu procurei uma vírgula no A1, achei, né? Somei com 1. Então, eu quero procurar a partir do M aqui, ó. Uma segunda vírgula. Aí ele vai encontrar essa. Mas nesses casos aqui, cara, a fórmula mais fácil é tu usando É o texto mesmo. para coluna. É tu fazendo isso aqui mesmo, usando dados. Eu acho. Não, eu tenho certeza agora. Tem certeza, né? Depois de uma fórmula dessas, eu tenho Não, certeza. cara, Excel tem muita coisa. E se for muito complexo, as fórmulas vão ficando complexas, né? E aí por isso que existe recursos como tabelas dinâmicas, entre outros recursos, tá? E aí facilitam. E aí eu disse isso agora, quando o Excel vai começando a ficar muito complexo, ou tu aprende a programar em Visual Basic aí dentro do Excel, ou tu muda e vai aprender a programar mesmo numa linguagem de programação que vai te dar uma automação maior, mais flexível. Né? Mas até usar 2, 3 fórmulas dentro de uma... 2, 3 funções dentro de uma fórmula tá de boa. Não, minha dificuldade sempre foi assim, eu não sou leigo do Excel, mas sempre foi essa questão de hora de montar a fórmula. Cara, então, Os professores de hoje em dia querem ficar ensinando macete o dia todo, toda aula é macete, e não ensina isso daqui, ó, o básico aqui. É o básico, é você ter que pensar. E hoje em dia, cara, com IA, cara, não precisa de lembrar de fórmula, pensar. Pergunta ela lá, pede para ela montar, cara. É ligeira, automação. Isso é para tudo, para programação, para tudo. Eu programo, cara, e eu não fico pensando mais hoje em como é o nome do método daquela classe, se eu não estou achando. Não, rapaz, peraí, me dá um método. Eu ajusto ali o código, agora eu entendo o que eu estou fazendo. Né? Deu um erro, fala, cara, e se for um chat pago aí, é melhor. Tem sentido, não tem mais sentido. A programação, o uso de ferramentas, mudou, não está mudando, não, mudou. Você tem que se acostumar a isso. Mudou. Isso não é feio, não. Você precisa mais aprender a programar, o chat GPT programa para você. Não é bem assim. Não é bem Não. assim. Você tem que saber usar. Tem que saber usar. Isso é quase uma programação. É uma lógica, né? Essas fórmulas no Excel. Beleza? Então, muito obrigado, professor. Vamos lá, galera, que eu tô aqui ainda. Vai pra casa. Um abraço. Valeu, galera. Até terça-feira. Falou. Tchau. Solta as aulas, professor. As duas, só tem 2 lá. Vou botar, porque eu saio daqui tão tarde e não coloco, velho. Aí eu tenho que botar amanhã, lembrar. Tá bom, obrigado. Valeu.